Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. E, em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F aplicada no bloco 2, produzindo a atração TB. Observe os esquemas. E desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA por TB corresponde a... Pois bem, então, pessoal, aqui faremos algumas considerações. Como a força F está aqui direcionada para a esquerda, nós tomaremos o sentido positivo como a esquerda. E aqui abaixo, o sentido positivo contrário, para a direita, ok? Para conseguirmos ver melhor ali o sistema de equações, certo? Então, para a primeira situação, temos o seguinte, ó, para o corpo de massa 1, temos a força F e a tensão TA. Como o TA está apontando para o nosso sentido negativo, né, da forma que a gente colocou nossa orientação, o que nós temos? Que F, ou melhor, força resultante é o quê? A força F menos a força de tração TA. E lembrando que a força resultante também é o produto da massa, no caso M1, vezes a aceleração A. Então, já coloco todos juntos aqui, né? Bem, outra, ou até melhor, a gente pode até fazer dessa forma aqui, né? Força resultante como sendo massa 1 vezes a aceleração, né? E igualando os dois, teremos, então, F menos TA igual a M1 vezes A, né? Mas aí a gente pode fazer já direto, né? Essa relação entre a força resultante como a soma das forças e o produto massa por aceleração, ok? Isso aqui é nosso primeiro sistema. O segundo sistema, bem, é com a massa M2, que terá apenas TA agindo sobre ele. Então, teremos fazer aqui abaixo mesmo, TA, né? Sendo igual ao que daí então? M2, a massa 2, vezes a aceleração. Esse é nosso primeiro sistema. Bem, veja que se a gente somar esses dois, né, o que teremos? Podemos cortar TA com TA, tendo aqui então que F é igual a, como M1A, M2A, os dois têm o mesmo A, a mesma aceleração, né? Que aqui neste caso vai estar apontando para o sentido positivo, uma aceleração A, igual nos dois blocos, pois os dois terão o mesmo deslocamento, assim dizer, certo? Teremos o seguinte, M1 mais M2 vezes A. Tá? Para o sistema 2, a gente vai fazer aqui também, porém vamos ver que teremos a mesma relação, né? Que olha só, agora adotando o sentido positivo como para a direita. Aí a única diferença é que a aceleração A ela terá o sentido oposto, mas a questão está querendo dizer sobre o módulo das trações. Que aqui não está falando a palavra módulo, mas como tração tem sempre dois sentidos, né? Sempre tem um par em sentidos opostos, então a gente está pensando sobre o módulo, né? Pois bem, veja só, para o sistema 2, né? O que nós temos? Pensando no bloco de massa 1, né? Temos o seguinte, TB, que é a única força que age sobre ele, igual a M1 vezes A. E para o bloco de massa 2, temos F menos TB, né, que agora TB em 2 está apontando para o sentido negativo, é igual a M2 vezes A. Nisso, olha só, somando, podemos cortar TB menos TB, né? TB menos TB dá zero. E sobra F igual a, novamente, M1
mais M2 vezes A. A única coisa que muda aqui é a questão vetorial, que é a questão do sentido, né? Mas o módulo dos dois é o mesmo. E bem, usaremos isso então para calcular a aceleração, né? E depois retornaremos aqui para achar as tensões. Porque veja que a tensão é o quê? Produto da massa pela aceleração. Bem, a força F é dada na questão que é de 64 newtons. Igual a massa 1 é dado na questão que é de 10 kg. A massa 2, dado também 6 kg vezes A. Neste caso, temos que 64 igual a 16 vezes A. Passando 16 que multiplica para o outro lado, dividindo, temos o seguinte, vou fazer separado aqui, 64 sobre 16 é igual a A. Né? Logo, A vai ser, bem, 64 divididos por 16 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Achamos as acelerações. Agora, encontraremos o valor de TA e TB. Tá? Bem, pelo sistema que nós montamos, TA é igual ao quê? É igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Né? E enquanto TB tá, é igual a massa 1 vezes a aceleração do corpo, que é a mesma para os dois. Né? Que no caso aqui nós nem precisaríamos calcular a aceleração. Porque veja só de saber que as acelerações terão de ser iguais em módulo, poderíamos fazer essa razão direto, que teremos o seguinte, ó, TA sobre TB, sendo igual ao quê? A uma razão M2 vezes A sobre M1 vezes A. Que neste caso a gente está cortando as acelerações, né? Ali no caso, fizemos o cálculo só para ver o valor, verificar o valor mesmo. E depois mostrar aqui essa ideia, que não tem a necessidade. Podemos simplesmente ver aqui, que é a razão entre as massas M2 e M1. Ou seja, 6 sobre 10, que simplificando aqui por 2, né, temos 3 sobre 5. Certo? Aqui poderíamos fazer o cálculo, né, que acharíamos o mesmo valor. Vamos fazer aqui então para continuar, até para ter, né, a noção de cálculo de força de tração, certo? Ou tensão também. M2 é 6 vezes a aceleração, que é 4, temos 24 newtons. Aqui abaixo também, M1 10 kg, aceleração 4 metros por segundo, temos então 40 newtons. Então, se a gente for fazer aqui daquela forma a razão TA por TB, faremos 24 por 40. Que podemos, neste caso, simplificar por 8. 24 divididos por 8 é 3. 40 por 8 é 5. Temos 3/5 também. E veja que a simplificação aqui foi por 2, aqui foi por 8, ou seja, 4 vezes maior. Por causa justamente da aceleração, que é de A4, né? Então, temos ali, de uma forma ou de outra, a razão sendo 3/5, o que corresponde com a letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!